Olá, eu sou o professor Sérgio e esta é mais uma aula por Revalida Exclusive da Infectologia. A aula de hoje é sobre infecções relacionadas à assistência à saúde, antibiótico terapia e microbiologia. Não são temas que caem com muita intensidade, com muita frequência na prova de revalidação, mas caem. Então, o que mais caiu até hoje? Precauções. É importante que você tenha noção aí como manter o seu paciente em precaução no hospital de forma a evitar transmissão de doenças infecto-contagiosas. Também temos algumas questões sobre antibióticos, microbiologia que já foram cobradas. Esses dois últimos temas são temas bem amplos, certo? Daria para fazer um curso inteiro sobre antibióticos, mas para a prova de revalidação não é algo assim que cai muito profundamente. E muitas vezes o que cai de antibiótico é aquilo que é direcionado, por exemplo, para a pneumonia, para a meningite. Então você tem que saber tratar essas grandes síndromes infecciosas, mas eu vou fazer uma pincelada geral aqui sobre as classes de antibióticos, sobre os perfis de resistência, aquilo que é principal que você precisa saber. O foco dessa aula, eu quero que você entenda mesmo que é a parte de precauções, as definições de infecções, de infecção comunitária, infecção hospitalar e assim por diante. Bem? Então, o que é uma infecção comunitária? Por conceito, infecção comunitária é aquela que é adquirida fora do hospital, certo? Então, o paciente não adquiriu uma infecção enquanto estava hospitalizado, fazendo um procedimento em ambiente hospitalar. Então, olha só, no momento da admissão, o paciente já tem que estar com essa infecção, considerando um paciente que está hospitalizado. Como que eu diferencio o paciente que está dentro do hospital com infecção, se ele pegou essa infecção na comunidade ou se adquiriu no hospital? Então, ou ele já tinha sintomas no momento da admissão, ele foi internado hoje e hoje já tem febre, já tem sinais de infecção, ou estava no período de incubação. Por exemplo, se eu pego uma doença, se eu pego como exemplo uma doença infecciosa, vamos pegar um exemplo bem extremo aqui, malária, período de incubação de malária a partir de 7 dias. Então, o paciente interna num hospital com 2 dias de internação, desenvolve malária, desenvolve sintomas de malária, faz a gota espessa estar positivo, eu sei que essa infecção não foi adquirida no hospital. Claro, porque o período de incubação mínimo não foi respeitado, certo? Ele teve que pegar essa infecção, certamente ele pegou essa infecção antes de ser hospitalizado. O que mais? Essa infecção comunitária pode ser também uma extensão ou complicação de uma infecção presente na admissão. Um paciente piorou uma pneumonia que já estava presente na internação. Hoje ele internou com pneumonia, daqui a 5 dias ele desenvolve um empiema. Isso não é uma infecção hospitalar, não foi adquirida na hospitalização. Agora, se o paciente tinha uma pneumonia, tratou e melhorou, teve uma piora ventilatória, foi entubado, ventilação mecânica, 5 dias depois desenvolve uma outra pneumonia por outra bactéria, aí sim uma infecção adquirida em hospital. Um outro detalhe importante aqui é que a infecção no recém-nascido, por via transplacentária ou bolsa rota, mesmo que aconteça aí 2, 3 dias depois da internação da mãe, nós consideramos como comunitária também. Tá? Infecção hospitalar é aquela adquirida em ambiente hospitalar após a admissão do hospital. Então, a manifestação dessa infecção acontece durante a internação ou após a alta. Ela é relacionada à internação ou procedimentos hospitalares. Por exemplo, o paciente entrou para fazer uma cirurgia de prótese de joelho, artroplastia, e 10 dias depois da alta, ele desenvolve uma infecção relacionada, lá na ferida operatória, relacionada a essa prótese. Essa infecção, embora tenha se manifestado em casa, foi adquirida no ambiente hospitalar. Tá? E quando o período de incubação é desconhecido, quando não tem evidência de infecção na admissão, o Ministério da Saúde considera a manifestação após 72 horas de internação como período aí para diferenciar infecção hospitalar de comunitária. Isso aqui nem sempre é tão certinho assim, esse período de tempo para dizer que é hospitalar ou comunitário. É importante você entender o conceito. O paciente adquiriu no hospital ou adquiriu fora? Adquiriu fora, mas manifestou primeiro no hospital. É uma infecção comunitária. Essa infecção foi adquirida no hospital, no ambiente hospitalar, mesmo que se manifeste após a alta, é uma infecção hospitalar. Existe outro termo mais abrangente, muito utilizado hoje em dia, que é IRAS, infecção relacionada à assistência à saúde. Ela é uma infecção que é resultado direto da assistência em ambientes de cuidado de saúde, não só o hospital,
pode ser no hospital, mas pode ser numa clínica, pode ser numa clínica de terapia renal substitutiva, pode ser numa instituição de longa permanência, pode ser home care, ou seja, é uma infecção que foi adquirida diante de um atendimento médico, um atendimento de saúde, de cuidados de saúde. Então, é um termo mais abrangente, não pode ser considerado uma infecção comunitária. Não. O paciente está recebendo antibiótico em casa por um catéter venoso e desenvolve uma infecção de corrente sanguínea por causa de um mau manejo aí deste catéter no momento da aplicação da medicação. Essa infecção, apesar de estar em casa, não é comunitária, é relacionada à assistência à saúde. Tá? As formas de transmissão de doenças, podemos dizer aqui as três principais: transmissão por contato, por gotículas e aerossóis, e é assim que nós trabalhamos as precauções no hospital. Tá? Então, transmissão por contato, quando acontece por contato tanto direto quanto indireto, ou seja, através de objetos contaminados ou pessoas, por exemplo. É assim que as bactérias multiresistentes se disseminam no hospital. É assim que a escabiose é transmitida, é assim que infecções sexualmente transmissíveis são transmitidas. Temos também transmissão por gotículas respiratórias. Essas gotículas são partículas maiores, maior que 5 micrômetros, são partículas mais pesadas, e essas partículas são geradas quando o paciente tosse, fala, espirra, mas por serem mais pesadas, elas não se disseminam tanto no ambiente, até uma distância de 1,5 m, 2 metros, elas podem alcançar outra pessoa, mas depois vão, pela ação da gravidade, se depositando no solo. Então, tem um alcance menor do que os aerossóis. Muitas doenças de transmissão por gotículas são, na verdade, a maioria de doenças transmissíveis por via respiratória são por gotículas. Então, as meningites, a coqueluche, os resfriados comuns, né, rinovírus, adenovírus, influenza, Covid-19, essas doenças todas são transmitidas por gotículas. Aerossóis são partículas menores que 5 micrômetros, e por isso são muito leves, ficam em suspensão no ambiente e podem atingir longas distâncias. E a chance de transmissão é maior, os cuidados têm que ser um pouquinho diferentes. Então, os aerossóis ficam em suspensão no ambiente, não caem por gravidade tão facilmente ao solo e podem contaminar, por exemplo, um ambiente inteiro, uma sala inteira. Tipo de doença que pode ser transmitida por aerossol: tuberculose, sarampo, varicela são os principais exemplos. E algumas doenças, por exemplo, que são transmitidas por gotículas, como influenza, como Covid, quando o paciente é submetido a um procedimento, como ventilação mecânica, aí pode ter aerosolização, ter transmissão por aerossol também. Vamos falar primeiro agora das precauções da precaução padrão. A precaução padrão é aquela: todo paciente com doença infecciosa ou não o profissional de saúde deve utilizar para atendê-lo. Tá? Então, são precauções simples, mas que devem ser seguidas para evitar tanto a disseminação de bactérias entre os pacientes, quanto para evitar aí algum risco biológico para o próprio profissional da saúde. Quais são as precauções padrão? Basicamente, talvez a principal função aqui, o principal aspecto da precaução padrão é a higiene das mãos. Tá? Então, sempre que eu for ter contato com o paciente, eu devo higienizar minhas mãos. Vou falar um pouquinho sobre os 5 momentos da OMS para a higienização das mãos mais adiante aqui em outro slide, mas a higienização das mãos talvez seja a principal medida para a precaução de transmissão de bactérias multiresistentes, precaução de doenças respiratórias e especialmente precaução por doenças transmissíveis por contato. Também, claro, quando eu estou lidando com pacientes que têm transmissão por via respiratória, influenza, Covid, a higienização das mãos é essencial também. Tá? Então, envolve aqui a higiene das mãos, envolve também o uso de equipamentos de proteção individual, conforme a necessidade, eu vou explicar isso adiante. A precaução padrão envolve a prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes e o descarte de recipiente apropriado, ou seja, antes de serem criadas as precaução padrão, havia muitos acidentes com material pérfuro-cortante, e o objetivo aqui da precaução padrão é também fazer o descarte adequado, encaixes adequados, a manipulação adequada de pérfuro-cortante para evitar os acidentes. A limpeza do ambiente faz parte da precaução padrão, a realização da higiene respiratória, etiqueta da tosse, descarte de forma segura,
o processamento adequado aí de equipamentos, roupas, utensílios e alimentos também fazem parte da precaução padrão como forma geral. Tá? Então, qualquer paciente eu devo higienizar minhas mãos. Essa é a base da precaução padrão. O EPI vai depender da situação. Tá? Equipamentos de proteção individual, luva eu vou utilizar se tiver risco aí de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Não substituir a higiene das mãos, importantíssimo isso. Se eu for utilizar luvas, eu devo higienizar minhas mãos antes e depois também no contato com o paciente mesmo utilizando. Então, se eu vou tocar a pele íntegra do paciente, não preciso usar luva, só higienizo as mãos. Mas se vou tocar a mucosa, a cavidade oral, vou fazer uma inspeção, o paciente tem sangramento, secreção purulenta numa ferida, eu vou utilizar a luva na precaução padrão. Óculos de proteção, protetor facial, se houver risco de respingos de sangue ou outro líquido biológico na face. Máscara também, mais para proteção como barreira, quando há risco aí de respingo de sangue e outras secreções. O avental também para proteger a roupa quando há algum procedimento, algo nesse sentido que possa resultar na exposição da roupa ao material biológico. Bem, em relação ainda à higiene das mãos, as mãos são os principais veículos de disseminação de agentes infecciosos. Imagine um profissional da saúde que vai atender um paciente, se ele toca num paciente, toca numa ferida, toca em outro paciente, toca na maçaneta da porta, ele vai carregando essas bactérias de um paciente para o outro, vai colocando em risco toda a sua unidade, por quê? Ele vai transmitir bactérias de um paciente para o outro. A higienização das mãos, portanto, é a principal medida em prevenção das IRAs, das infecções relacionadas à assistência de saúde. A higienização das mãos pode ser feita com álcool, solução alcoólica, álcool gel, ou com sabão comum, água e sabão. Elas têm algumas diferenças, as duas são eficazes. Qual a grande vantagem do álcool? A técnica é muito rápida, é muito prático usar o álcool, e é muito eficiente. A redução aí da contagem bacteriana em 30 segundos é muito grande. Então, a OMS até recomenda, a Anvisa, que se utilize mais o álcool do que o sabão comum. O álcool ele está disponível nos dispensers, nos hospitais, nas clínicas. Você pode facilmente colocar a quantidade mínima de álcool na mão e fazer aí a higienização das mãos rapidamente. Agora, a higienização com água e sabão é interessante também, porque remove sujidade. Então, se você tem sujeira visível, sujidade visível, tem que fazer a higienização com sabão e água para remover essa sujidade. O problema da higienizar a mão com sabão comum, com água, é que é uma técnica mais demorada, menos prática para quem atende. Agora, se meu paciente ele tem infecção por Clostridioides difficile, é preferível usar água e sabão do que álcool, porque o Clostridioides difficile é uma bactéria que produz esporos. Produz esporos, eu preciso removê-los com água e sabão da minha mão. Então, a grande exceção aqui, presta atenção nisso, já vi isso cair em prova, a paciente que tem Clostridioides difficile, colite pseudomembranosa, como se chamava, se eu faço o atendimento, devo higienizar minhas mãos com água e sabão. Ok? E aqui os 5 momentos da higienização das mãos, aqui no lado esquerdo, né, do nosso vídeo. Importante só, não usar anel, não usar pulseira, não usar relógio. Então tenho que remover os adornos no momento da higienização das mãos, porque senão eu não consigo higienizar adequadamente e posso ter bactérias albergadas aqui nesses adornos. Então, primeira coisa, remover adornos no atendimento do paciente. Faço a higienização das mãos nos 5 momentos. O primeiro, antes do contato com o paciente, para proteger meu paciente. 2, antes da realização de procedimento asséptico. Ou seja, se eu estou atendendo meu paciente, já fiz a higienização das mãos, e aí eu vou fazer um procedimento asséptico, uma punção venosa, preciso higienizar as mãos novamente, imediatamente antes do procedimento. Após, em risco de exposição a fluidos corporais, fui lá e mexi na bolsa coletora de urina, ou tive contato com secreção respiratória na traqueostomia do meu paciente, tenho que higienizar as mãos novamente, após contato aí com fluidos. 4, após contato com o paciente ou contato com áreas próximas do paciente. Imagine que toda essa área em volta aqui do paciente pode estar colonizada com bactérias, as mesmas bactérias do paciente. Então, quando eu chego, no momento número 1,
antes do contato. Quando eu vou embora, momento número 4 ou 5, também preciso higienizar as mãos para não trazer bactéria desse paciente para outro paciente. Certo? Então, se você encontrar aí um cartazinho na porta do quarto do seu paciente com precaução padrão, orientação pelo controle de infecção hospitalar, você vai encontrar talvez essas imagens aqui, né? Que é para relembrar da higienização das mãos, avental e luva se necessário, máscara e óculos também se necessário. Esses dois só em caso aí de risco de respingos e com secreção sangue ou secreções biológicas outras, e lembrar sempre do descarte adequado para não expor aí, para não se expor, não expor outras pessoas ao risco de acidente com material biológico. Tá? Vamos fazer uma questãozinha que já caiu em prova de revalidação, para ver como é que pode cair na sua prova. Olha só, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de uma maternidade identifica aumento de infecção cutânea puerperal na enfermaria obstétrica para pacientes de baixo risco sem comorbidades, após remanejamento da equipe de profissionais de saúde responsáveis pela assistência. Não foram verificadas alterações no registro de inspeção de esterilização das caixas cirúrgicas. A antibiótico profilaxia está de acordo, mantido por 24 horas. As culturas obtidas de material purulento identificaram cepas de estafilococcus sensível à meticilina. Qual a medida que deve ser proposta para solucionar o problema do aumento da incidência de infecção puerperal nessa maternidade? Então, sempre que existe um aumento de infecção, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, faz uma avaliação dessa situação para tentar encontrar uma causa e tentar resolver esse problema. Aqui eles viram que a profilaxia cirúrgica está adequada, o material cirúrgico está adequado, mas modificou aqui uma equipe. Então a letra A fala em ampliar o tempo de antibiótico profilaxia. Isso está errado. Antibiótico profilaxia não deve ter seu tempo ampliado. De forma geral, só se faz antibiótico profilático no momento pré-cirúrgico imediato, 30 a 60 minutos antes da incisão. Eventualmente, algumas cirurgias podemos manter até 24 horas. Não é aqui a solução para esse problema. Letra B, aumentar o número de caixas cirúrgicas. Não tem nem aqui nenhuma indicação de que está faltando caixa cirúrgica, que está atrapalhando o processo de esterilização. O que mais? Letra C, iniciar uma campanha para lavagem das mãos. Opa, isso aqui parece interessante. Então, num hospital, pessoal, quando começa a ter circulação de bactérias, quando começa a ter uma maior colonização de pacientes, nós temos que lembrar das campanhas de higienização das mãos. Porque é uma coisa que as pessoas vão esquecendo. Então, faz parte aí do papel da comissão e do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar treinar as equipes e fiscalizar, levantar dados para verificar se a higienização das mãos está sendo feita de forma adequada. Como eu falei, higienização das mãos é a principal medida de prevenção de IRAS. Então, aqui a resposta C é a correta. A letra D fala escalar 2 circulantes em cada sala cirúrgica. Também faz sentido. Então, a resposta correta aqui será a letra C, iniciar uma campanha para lavagem das mãos. Certo? Então, é uma questão que já caiu para você entender como é que cai em prova de revalidação. Vamos falar de precaução de contato agora. Aqui, precaução de contato é importante para evitar que aquelas doenças transmissíveis por contato ocorram, sejam transmitidas de um paciente para outro. Tá bom? Então, para todo micro-organismo, vírus, bactéria, que possa ser transmitido pelo contato, devemos utilizar as precauções sempre. Né? Então, preferencialmente aqui um quarto privativo. Sempre que possível, coloque esse paciente num quarto privativo ou com outro paciente que tenha a mesma situação. Então, pensamos o seguinte, paciente com colonização por Klebsiella produtora de KPC. Eu posso colocar esse paciente isolado num ambiente sozinho ou em coorte com 2, 3, 4 pacientes que são colonizados pela mesma bactéria, porque um não vai transmitir a bactéria para o outro, já que todos são colonizados. Serão usados aqui equipamentos e utensílios de uso exclusivo do paciente. Então, termômetro, esfigmomanômetro não devem ser utilizados entre pacientes colonizados e outros não, por exemplo, sem utilizar aqui uma medida de higienização, de infecção desse equipamento. Avental e luvas são aqui a base dos EPIs para a precaução de contato. Então, entrei no quarto para atender um paciente que está com contato, eu devo colocar avental e luva de procedimento, certo? Quem precisa de precaução de contato? Pacientes infectados ou colonizados por bactérias multiresistentes. Exemplo, paciente com infecção
o Staphylococcus resistente à meticilina, MRSA, ou uma Klebsiella, produtora de KPC, resistente aos carbapenêmicos, precisa de precaução de contato também. Pacientes que têm infecção de pele e partes moles, sem curativos, ou com muita secreção que não são contidas no curativo. Então, uma ferida muito grande, imagina um paciente com uma erisipela muito extensa no membro inferior esquerdo, toda exudativa, bolhosa, não consiga ocluir, a secreção fica no ambiente, precisa de precaução de contato. For uma feridinha pequenininha, eu consigo ocluir com um curativo, não sai, né, não exuda por fora do curativo, eu não preciso de precaução de contato para isso. Diarreia em pacientes incontinentes, uso de fralda, muita quantidade de diarreia, pode precisar de precaução de contato. Vírus sensicial respiratório em crianças imunodeprimidas. Isso daqui é interessante porque as infecções virais, em geral, seguem aí precaução para gotícula ou mesmo aerossóis, mas vírus sensicial respiratório, a precaução principal é a precaução de contato. Então, percebeu-se que a transmissão é muito mais por contato, por isso que é recomendada a precaução para contato. Infecção por clostridioides difíceis também, precaução para contato. Então, segue tudo aquilo que fazemos aí na precaução padrão, só que acrescentamos uma camada extra de segurança. E essa camada extra de segurança é usar avental e luvas para todo profissional de saúde que for atender esses pacientes. Não posso esquecer de higienizar as mãos adequadamente. Vou usar luva, não preciso lavar as mãos. Claro que não. Preciso higienizar as mãos adequadamente antes e depois de vestir as luvas e atender o paciente. Quarto privativo, sempre que possível, ou quarto em coorte, ou seja, pacientes com a mesma precaução de contato podem ficar. Tá? Aqui uma questãozinha também que já caiu em prova, homem com 45 anos de idade, internado em enfermaria do hospital secundário há 15 dias, pós-trauma grave, apresenta swab anal positivo para bacilo gram-negativo resistente carbapenêmico. Ele não tem febre, tem 6.500 leucócitos no leucograma, no hemograma, e qual que é a conduta para esse paciente? Então essa é uma conduta que se faz para screening, para rastreio e colonização por bactérias multiresistentes. As enterobactérias resistentes carbapenêmicos frequentemente colonizam pacientes no hospital, e aí o hospital pode ter uma conduta, deve ter uma conduta aí de rastreio desses pacientes, fazer o swab retal, semanal, de acordo com a instituição, como for, para identificar esses pacientes colonizados. Só que essa colonização não significa infecção. Colonização é o paciente ter o micro-organismo no seu organismo sem causar uma resposta inflamatória, uma infecção, uma doença. O paciente pode vir a desenvolver uma infecção por essa bactéria, mas nesse momento o paciente com esse não tem sinais de infecção. Ele não tem febre, não tem sintoma algum, ele está melhorando, mas tem essa colonização por um bacilo gram-negativo resistente carbapenêmico. Qual que é a conduta adequada, então, para esse paciente? Encaminhar o paciente a um centro especializado de trauma, não tem nada a ver com a colonização bacteriana. O paciente está sendo tratado aí com trauma grave, está apresentando uma boa evolução, não precisa transferir por causa de uma bactéria. Letra B. Iniciar tratamento do paciente com antibiótico conforme o antibiograma. Não, muito cuidado com isso. Quando eu tenho resultado de cultura, tem que tentar diferenciar o que é infecção do que é colonização. Swab retal é para avaliar colonização, não infecção. Se fosse uma hemocultura, aí a situação mudava. Tá? A situação seria outra. Letra C. Observar o quadro clínico do paciente e instituir precaução de contato. Opa, aqui está correto. Eu não vou tratar esse paciente com antibiótico. O paciente não precisa de precaução de contato. Claro, eu vou ficar de olho nele. Se ele desenvolver sintomas de infecção, posso pensar que talvez essa Klebsiella, essa Escherichia coli, a bactéria esteja causando essa infecção ou não. E por último, a letra D, instituir precaução de gotícula e banho com clorexidina para o paciente. Não, aqui a principal medida é colocar o paciente em precaução de contato, gotícula está incorreto, tá bom? Então, a alternativa correta aqui será a letra C. Vamos falar agora de precaução para gotículas, que são aquela forma de transmissão por gotas maiores que 5 micrômetros, mais pesadas, que a transmissão ocorre numa distância menor do que aerossóis. Aqui, pessoal, olha só, quarto privativo, claro, imagina um paciente tossindo, com influenza, com Covid-19, não pode ficar no ambiente com outros pacientes que não tenham essa infecção, e profissional da saúde vai utilizar máscara cirúrgica. É indicado para todo paciente com doenças que podem ser transmitidas por gotícula. Certo? Então,
usar máscara cirúrgica ao entrar no quarto, que é um quarto privativo do paciente. Quem utiliza precaução para a gotícula? Quem tem difteria, coqueluche, cachumba, influenza, rubéola e as meningites meningocócica por hemófilos influenza. Das meningites bacterianas aqui, são só essas duas que precisam de precaução. Meningococo e hemófilos influenza. Meningite por Streptococcus pneumoniae, não coloquem precaução. Por listéria, não coloquem precaução. Tá? Então, para a gotícula serve a mesma coisa. Precaução padrão, higiene das mãos, cuidado com o perfil cortante, mas aqui eu vou utilizar máscara cirúrgica e quarto privativo. Olha, eu estou na estação aqui do inverno no meu hospital, tem muitos casos de influenza ou Covid. Posso colocar 2 pacientes com Covid no mesmo ambiente? Posso. 2 pacientes com influenza no mesmo ambiente, no mesmo quarto? Posso. Isso chama-se coorte. O que eu não posso fazer é colocar um paciente com Covid no mesmo ambiente com um paciente com influenza. E aí eu posso ter transmissão desses vírus entre esses pacientes. Tá bom? Agora, precaução para aerossóis. Precaução para aerossóis são para aqueles agentes que se transmitidos por aerossóis. E aí o problema é um pouquinho mais complexo, porque esses aerossóis eles se disseminam mais no ambiente. Então, a base da precaução para aerossol é o profissional da saúde usar máscara N95 ou PFF2. Tá? Então, todo paciente com doença transmitida por aerossol, o profissional da saúde usa máscara N95 ou PFF2. O paciente fica em quarto privativo. Sempre que possível, este quarto privativo com pressão negativa. O que é pressão negativa? É ter um sistema de ventilação que o ar, a pressão dentro do quarto será menor. Então, o ar não vai do quarto para o corredor. O ar sempre vai estar fluindo do corredor para o quarto. E aqui passa para um sistema de filtragem, por exemplo, para voltar para o ambiente ou ser eliminado para a parte exterior do hospital. Também pode acontecer. Tá? Então, essa situação melhora aqui, ter um quarto com pressão ativa, com 6 a 12 trocas por hora, mais filtragem do ar. Nem sempre isso é possível. Eu não posso ter um quarto com pressão negativa, eu preciso internar um paciente com precaução para aerossol. O ideal é que eu tenha um sistema de anticâmara, né? 2 portas antes de chegar no quarto, porque daí a transmissão para o corredor é menor também. Mas, idealmente, para aerossol, ter pressão negativa. Basicamente, quem precisa de precaução para aerossol é o atendimento do paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea. Tuberculose do sistema nervoso central, tuberculose peritoneal, não transmite aerossol. Claro, só quando é pulmonar ou laríngea. Sarampo também. E varicela ou herpes zoster. O herpes zoster lembra que é o mesmo vírus da varicela, mas em imunodeprimidos, ou quando é disseminada mais que 2 dermátomos no paciente imunocompetente, aí temos que pensar também na precaução para aerossóis. Tá? Então, varicela, precaução para aerossol, precaução para contato também, por causa das vesículas contaminantes. E zoster, varicela zoster, quando o paciente é imunossuprimido ou se é muito extensa, mais de 2 dermátomos acometidos, precaução para aerossol também. Certo? Precaução para aerossol, mesma coisa, pessoal. Olha lá, higienização das mãos, toda a precaução padrão, mas o profissional de saúde vai usar máscara N95 PFF2. O paciente, se precisar usar máscara, por exemplo, vai ser transportado, vai fazer um exame de imagem, vai sair do seu quarto privativo, ele precisa usar máscara também. Mas aqui é máscara cirúrgica, não é máscara PFF2. Então, o paciente nunca usa máscara N95 PFF2. Se ele precisar usar máscara para evitar a transmissão para outras pessoas, para o ambiente, vai usar uma máscara cirúrgica. Quem usa PFF2 ou N95 é o paciente, é o profissional da saúde que está atendendo. Vamos falar um pouquinho de microbiologia, é um assunto muito amplo. Eu vou trazer aqui alguns detalhes, alguns conceitos gerais que você precisa conhecer. Mas lembre-se que em prova de revalidação, geralmente o que cai de antibiótico é que você saiba tratar as principais síndromes infecciosas. Você vai ver na aula de pneumonia, na aula de meningite e assim por diante. Tá? Então, só para diferenciar, nós temos a coloração por gram, e a bactéria pode ser gram positivo, ou gram negativo, ou nenhuma delas. Tá? Nenhuma delas. O que muda de diferença aqui? O gram positivo tem uma parede celular bem espessa, e aí fica bem marcado na cor roxa.
O gram-negativo é uma bactéria que tem parede celular fina e uma membrana interna e uma membrana externa, tem uma dupla membrana fosfolipídica. E aqui a cor fica vermelho claro ou rosa, fica bem menos marcado gram positivo. Gram positivo ou gram negativo é pela coloração que o organismo adquire aqui na coloração, na coloração pela técnica de Gram. Então, só para mostrar para vocês, aqui um corte da membrana e parede da célula. Nós temos um gram positivo aqui primeiro. Aqui, veja como é espessa a parede celular de peptidoglicano. E temos uma membrana única, dupla, né, fosfolípide. E aqui, na gram negativa, na bactéria gram negativa, nós temos a parede de peptidoglicano única, numa camada só, mas tem duas camadas de membrana plasmática. Tá? Uma membrana interna e uma membrana externa. Isso aqui faz diferença, por exemplo, pelas bactérias gram-negativas multiresistentes, resistente carbapenêmico, que produzem carbapinemases, produzem beta-lactamases, que ficam bem nesse espaço periplasmático, nesse espaço entre essas duas membranas, certo? Vamos falar rapidamente aqui sobre as principais bactérias gram-positivas e gram-negativas, só para ter uma visão geral. Então, das gram-positivas, nós temos os cocos, aqui entre os estafilococcus e streptococcus, são bactérias de pele. Tá? Então, dos estafilococcus temos coagulase positivo, que é o Staphylococcus aureus, que é o mais agressivo, que faz mais infecção, e os negativos, que são mais colonizantes, contaminantes de pele, e que podem fazer infecção quando o paciente tem, por exemplo, um acesso venoso profundo, faz uma cirurgia, porque aí a gente está quebrando a barreira, está perfurando a pele do paciente, coloca em risco. Tá? Os streptococcus temos colonização em pele e também no trato gastrointestinal. Os enterococcus fessim fecalides, são as duas principais espécies, é mais o trato gastrointestinal. E bacilos gram-positivos, podemos citar aqui de importância médica, Listeria monocytogenes, que faz infecção em imunossuprimido, infecção em recém-nascido, em gestante, e Clostridiose difficile faz colite. Das gram-negativas, cocos, temos diplococcus gram-negativos de importância médica, em especial a Neisseria meningitidis, faz a doença meningocócica, Neisseria gonorreia, que faz a gonorreia, a uretrite, a doença inflamatória pélvica na mulher também, e Moraxella. E espiroquetas, lembrar de treponema, que causa sífilis, leptospira, leptospirose, borrelia e assim por diante. Nos bacilos gram-negativos, temos aqueles entéricos que colonizam o trato digestivo e muitas vezes causam infecções multiresistentes em ambiente hospitalar. Essas bactérias aqui, como Escherichia coli, Klebsiella, causam muita infecção urinária e causam, como eu falei, infecções por bactérias multiresistentes em ambiente hospitalar. Temos também hemófilos, legionela, que podem causar, hemófilos causa infecção de vias aéreas superiores, meningite, causa também epiglotite, pneumonia, e legionela, que causa pneumonia grave. Dos bacilos gram-negativos temos também os não fermentadores de lactose, Pseudomonas, Acinetobacter, Stereotrofomonas, Burkholderia, que causam infecção muitas vezes relacionada à assistência à saúde, em ambiente hospitalar também, e os anaeróbios com bacterióides frágeis. E aqui as atípicas, falar rapidamente sobre elas, porque elas são resistentes aos beta-lactâmicos. Então, para tratar infecção por micoplasma ou clamídia, ou mesmo legionela pneumófila, eu não posso usar beta-lactâmico, como ceftriaxona, amoxicilina, porque eles são resistentes. É uma explicação prática para isso. Por exemplo, bactérias que não têm parede celular não podem ser tratadas com beta-lactâmicos, porque os beta-lactâmicos agem na síntese da parede celular. Então, penicilina age inibindo a síntese da parede celular, como que uma bactéria que não tem parede será tratada por ela. Tá? Então, falou em tratar micoplasma, clamídia, legionela, pneumófila, lembre-se de usar macrolídeo ou quinolona. Então, macrolídeo, azitro ou claritromicina, quinolona, levofloxacino, por exemplo. Agora, rapidamente, antibióticos, existem várias classes, eu vou falar de forma geral para vocês, aqui um espectro de antibióticos que agem em gram positivo, outros que agem mais em gram negativo e outros que são mistos. Então, focados em gram positivo, temos os glicopeptídeos, em especial a vancomicina, que é um antibiótico que utilizamos para tratar infecções, basicamente por estafilococcus resistente à oxacilina, meticilina.
Daptomicina também, mesma coisa, utilizada para tratar o estafilococcus ou mesmo enterococcus resistente à vancomicina. A linezolida também, clindamicina, trata aqui os gram-positivos, tem uma ação boa também para anaeróbio clindamicina. Aí do outro lado aqui, dos que tratam os gram-negativos, temos as polimixinas, os antibióticos, vamos botar entre aspas aqui, urinários, a fosfomicina e nitrofurantoína, tem uma ação focada em gram-negativo, vão agir em gram-positivos também, como enterococcus, mas é lembrar então que eles têm o principal aspecto da fosfomicina e nitrofurantoína, é o tratamento de infecção do trato urinário, focando em Escherichia coli, Klebsiella, porque são os dois antibióticos mais utilizados para tratar a cistite, infecção ITU não complicada. Os aminoglicosídeos, a micacina, gentamicina, streptomicina, também tem foco principalmente em gram-negativo. Os beta-lactâmicos, eles são coringas, eles tratam gram-positivo, tratam gram-negativo, dependendo de cada classe específica. Aí temos as quinolonas também, temos as tetraciclinas, doxiciclina, macrolídeo, sulfa, são antibióticos que têm ação tanto para gram-positivo quanto para gram-negativo. Okay? Dos beta-lactâmicos, queria falar um pouquinho rapidamente para vocês. Existem as penicilinas, tá? As penicilinas com inibidores de beta-lactamase, com amoxicilina com clavulanato, por exemplo, e piracilina tazobactam. Das cefalosporinas, temos de primeira a quinta geração. Então, as de primeira geração, como cefalexina, cefazolina, tem foco especialmente em gram-positivo, Staphylo, Streptococcus. Agora, se eu vou subindo aqui de segunda até a quarta geração, vai melhorando para gram-negativo, até chegar passar por ceftriaxona, na terceira geração, cefepime da quarta geração. As de quinta geração tratam bem gram-negativo e tratam também Staphylococcus resistente à oxacilina. Então, as únicas cefalosporinas que tratam Staphylococcus resistente à oxacilina são as de quinta. Aí temos os carbapenêmicos, são antibióticos de amplo espectro, com foco especialmente aqui em gram-negativo, coli, Klebsiella, desde que não seja resistente a carbapenêmicos. E o Astrionam, que é um monobactâmico, um antibiótico bem peculiar aqui, muito focado para tratar especialmente pseudomonas, mas seu uso é mais restrito para algumas situações específicas. Agora eu trouxe para vocês os perfis de resistência mais importantes. Talvez esse seja o slide mais importante dessa aula de antibióticos, para você entender como é que você trata cada um desses grupos aqui de bactérias. Tá? Então, vamos lá. Primeira bactéria, MSSA, Staphylococcus aureus sensível à meticilina ou sensível à oxacilina. Você pega um antibiograma, um Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, você sabe que ele é MSSA, suscetível à meticilina. Neste caso aqui, ele sempre vai ter resistência à penicilina, então não posso usar amoxicilina, não posso usar penicilina benzatina, porque ele tem uma enzima chamada penicilinase, mas ele é sensível à oxacilina. A oxacilina é uma penicilina anti-estafilocócica. Tem ação contra o estafilococcus sensível à oxacilina, claro, o nome dele é esse, e ele não é degradado pela enzima penicilinase. Posso usar também uma cefalosporina de primeira geração para tratar MSS. Certo? Então, no antibiograma vai vir sensível à oxacilina. O que eu uso de tratamento? Oxacilina ou cefazolina ou cefalexina. Bem? Infecções graves, preferência sempre. Antibiótico injetável, né? Cardite, tratamento injetável. Agora, se eu tenho um MRSA, é um Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou oxacilina. Então, lá no antibiograma, olha aqui na direita, eu vou ter resistência à oxacilina. Aqui mudou. E muda a minha estratégia de tratamento. Aqui eu não posso usar, claro, nem penicilina, mas também não oxacilina. Também não posso usar cefazolina, porque existe um perfil de resistência lá na penicilina, na proteína ligadora de penicilina da parede celular da bactéria. Então aqui eu vou usar vancomicina como primeira escolha. Tá? Falou em MRSA, eu uso vancomicina para tratar uma infecção. Agora, se for sensível à oxacilina, e se a questão perguntar se é para usar oxacilina ou vancomicina, eu uso oxacilina. A oxa é melhor que a vanco quando é sensível à oxa. Eu vou usar vanco quando é resistente à oxa. Posso usar também daptomicina, mas não para pneumonia. Linezolida posso usar também, e ceftarolina é outra opção. Mas a vancomicina é a mais cobrada e é a principal droga aí para tratamento de MRSA.
Tá? VRE, enterococo resistente à vancomicina. Vem lá no antibiograma, resistência à vancomicina, posso usar daptomicina ou linezolida. Agora, dos gram-negativos, existem os gram-negativos produtores de ESBL, beta-lactamase espectro estendido. Aqui tem resistências penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos. Não posso usar ceftriaxona, por exemplo, para tratar uma Escherichia coli, que produz ESBL, beta-lactamase espectro estendido. Aqui a principal escolha é carbapenêmico, meropenem, imipenem ou ertapenem. Okay? Agora, se esse gram-negativo é produtor de KPC, tem resistência aos beta-lactâmicos, incluindo carbapenêmicos, porque tem uma enzima chamada carbapenemase, que degrada meropenem, imipenem e ertapenem. A primeira escolha será ceftazidima bactam. Certo? Posso usar outros esquemas, polimixina com meropenem ou amicacina, G-ciclina, terapia dupla? Posso, mas ceftazidima bactam é o tratamento de escolha, como regra geral. Claro que isso aqui é muito mais complexo do que eu estou apresentando para vocês, mas, como forma geral, ceftazidima bactam é a droga de escolha. No antibiograma vem resistência às penicilinas, cefalosporinas e também aos carbapenêmicos. Vamos finalizar aqui nossa aula com uma questão de revalidação. Homem de 52 anos de idade procura atendimento médico em nível ambulatorial após 7 dias de uma internação hospitalar de 72 horas para a correção de uma hernia inguinal, no qual permaneceu 24 horas com sonda vesical de demora. O paciente encontra-se em bom estado de saúde, queixando-se de leve dor no local da cirurgia e de disúria há 3 dias, além de polaciúria. No exame físico, a ferida operatória encontra-se limpa, mas tem dor à palpação profunda do hipogástrio, no mais, exame físico é normal. Ele tem comorbidades, pois é diabético, por dor de epilepsia, uso de topiramato, e o médico assistente solicitou uma urocultura cujo resultado é esse daqui. Tá? Então, presta atenção, esse paciente teve uma internação para um procedimento cirúrgico. Foi sondado, cateterizado, cateterismo vesical, e depois ele volta, alguns dias depois, com sintoma de infecção urinária. É uma infecção hospitalar ou comunitária hospitalar? Esteve internado e foi submetido a um procedimento, esse procedimento tirou uma infecção urinária, tem sintoma urinário, sintomas de infecção urinária, e aí foi feita uma urocultura que mostra o antibiograma aqui do lado. Neste caso, o que fazer? Prescrever sintomático? Não, a gente tem que prescrever antibiótico. Precisamos internar o paciente? Vamos dar uma olhadinha no antibiograma. Internar para cefoxitina, para imipenem ou prescrever sulfametoxazol trimetoprim. Essa é uma questãozinha um pouquinho complexa, eu diria. Né? Por quê? Nós temos aqui uma Escherichia coli, que é resistente a cefepime, penicilinas também, certo? A ceftriaxona, sensível a cefoxitina, resistente a cefuroxima, resistente a ciprofloxacino e sensível a quem? Aos carbapenêmicos, ertapenem e imipenem. Então, isso aqui parece um perfil de ESBL, beta-lactamase de espectro estendido. A cefoxitina não é uma boa opção, embora possa parecer sensível aqui, tá? Então, como regra geral, eu vou tratar uma infecção com Escherichia coli produtora de ESBL com ertapenem e imipenem. Mas aqui, para isso, teria que internar o paciente provavelmente, ou fazer antibiótico, serviço domiciliar injetável, que é mais complicado. Mas presta atenção aqui embaixo, olha só. Tem sulfametoxazol trimetoprim. O paciente não tem nenhuma condição, está séptico, não tem uma indicação formal de internar, a não ser que fosse necessário utilizar, né, fosse a única opção, utilizar um tratamento injetável. Mas aqui a gente tem, bem no finalzinho, o sulfametoxazol trimetoprim, conhecido como Bactrim também, que é o termo, é o nome comercial, que é uma excelente opção para tratar a infecção urinária. Outra opção para esse paciente poderia ser ciprofloxacino, mas é resistente, não posso utilizar. Como eu tenho sulfametoxazol e trimetoprim disponível, eu não preciso internar o paciente. Eu faço esse antibiótico por via oral. Tá? Então, essa é uma questão que caiu em prova de revalidação, para você entender como que pode cair na sua prova também. Certo? Então, finalizamos aqui mais uma aula do Revalida Exclusive. Quero que você, principalmente aqui, entenda as precauções, entenda o conceito de infecção comunitária hospitalar e entenda como é que funciona o tratamento aí das principais bactérias multi. Grande abraço e até a próxima.